Essa é a Cara, ela acorda acorrentada em uma cama. Ao lado dela está um homem roncando de costas. A cena corta e vemos Cara acordando novamente, desta vez no quarto de sua amiga Jace. Elas se levantam e almoçam enquanto se preparam para partir para sua amiga Amber, cuja casa fica perto do lago. Cara liga para a mãe dela, Deborah, para informá-la de seus planos e avisa que planeja voltar para casa por volta das 22 horas. Os pais dela são divorciados e o pai de Cara deve buscá-la na manhã seguinte, junto com seus amigos. Depois, Cara espera por Jace enquanto vemos um carro preto passar. A mãe de Jace quer que as meninas reguem as plantas antes de irem para a casa do lago. Cara diz que fará isso enquanto Jace vai tomar banho. Enquanto Cara rega as plantas, o mesmo carro de antes passa novamente e para em frente à casa. Um homem sai perguntando a Cara se seus pais estão em casa. Depois de descobrir que não há ninguém em casa exceto sua amiga, ele saca uma arma e ameaça atirar nela se ela gritar. Ele a leva com força para dentro de seu carro e ordena que ela entre no container no banco de trás, o que ela faz com relutância. O homem volta para o banco do motorista e vai embora. Cara fica sem ar por causa do estresse, mas tenta memorizar um número de série na caixa por dentro. Enquanto isso, Jace termina de tomar banho e se prepara para sair com Cara quando percebe que ela se foi. O sequestrador de Cara finalmente para o carro e remove a tampa da caixa. Ele diz a ela que ele irá contê-la e amordaçá-la e que ele sempre terá a arma apontada para ela, então ela não deveria forçá-lo a usar. Cara concorda com a cabeça. O homem diz a ela para ficar parada enquanto ele sai de vista. Cara imagina fugir, mas é abatida pouco depois, então decide ficar. O homem volta e algema seus pulsos antes de amordaçar sua boca. Ele amarra os pés dela e fecha a tampa da caixa. Jace liga para a mãe de Cara para informar que Cara desapareceu. Deborah liga para Ryan, o namorado de Cara, para perguntar se Cara está lá, mas ele diz que não a viu. Deborah decide chame a polícia e vá procurá-la, no momento em que o sequestrador leva Cara para sua casa e diz que vai tirar suas restrições se ela prometer não gritar e fazer qualquer coisa para desobedecê-lo. Cara acena com a cabeça e o homem atira as algemas antes de levá-la para o quarto, onde estabelece suas regras. Primeiro, ele diz a ela que sempre terá uma arma por perto com ele. Em segundo lugar, ela deveria sempre refira-se a ele como o papai, e terceiro, ela obedecerá a todos os seus comandos e pedirá permissão se quiser fazer qualquer coisa. Ele a avisa que se ela quebrar alguma regra haverá consequências para ela. Ele manda ela se sentar e começa a interrogá-la com perguntas, qual e o nome dela, onde ela mora, com quem ela mora e assim por diante. Ele então pergunta sobre o namorado dela, Ryan, e começa a perguntar perguntas íntimas, como eles dormiram juntos e fizeram alguma coisa, ao que Cara diz que não fez isso, nem com Ryan nem com qualquer outra pessoa. Ele então ordena que ela se deite na cama e ele se ajoelha e começa a realizar um ato enérgico fora das câmeras que todos podemos imaginar. Deborah liga para o pai de Cara, Ron, e o informa sobre o ocorrido. Deborah explica à polícia o que aconteceu, mas o policial acha que Cara pode ter fugido sozinha. Ele diz a Deborah que eles estará atento, mas sugere que ela vá para casa e espere para ver se Cara liga. Enquanto isso, Cara continua repetindo as mesmas 3 palavras em sua cabeça: espere, fuja, sobreviver. Cara tenta reunir informações e descobre que seu sequestrador cumpriu 9 anos de prisão na Marinha e foi dispensado com desonra. O predador diz a ela que não está querendo machucá-la e que ele a deixará ir quando terminar com ela. Ele traz um cachimbo e manda ela fumar. Cara tenta fazer com que o homem lhe mostre como, com sua própria técnica, e quando o faz, ela pede que ele mostre novamente, mas ele avisa que ela está quebrando as regras e que haverá consequências. Cara olha para os animais espalhados pelo apartamento e descobre que o trabalho de seu sequestrador tem algo a ver com compressores de ar. Ele diz a ela novamente que vai deixar ela ir embora quando ele terminar com ela, mas diz a ela que se ela denunciá-lo, ela sempre será a garota que foi aproveitada à força. Ele a leva de volta para a sala e coloca um fita-cassete de um filme somente para adultos e diz a Cara para assistir com atenção e descrever tudo o que vê. À medida que a noite chega, Cara vai ao banheiro e pensa em escapar pela pequena janela do quarto, mas o homem vem e mantém a porta aberta enquanto a observa. Quando ele vai para preparar o jantar enquanto Cara varre o chão, ele a impede e ordena que ela tire a blusa. Enquanto isso, Deborah visita o escritório do xerife, que também descarta suas preocupações, mas a tranquiliza quando diz que colocará seus melhores funcionários no caso. Ele diz a ela que a melhor coisa que ela pode fazer é ir para casa e esperar um telefonema. De volta a Cara, ela e seu sequestrador sentam no sofá e ele confere as notícias para ver se alguém sente falta dela. Mas parece que ela nem está no noticiário. Ele tenta incendiá-la, dizendo-lhe que ela se preocupa com sua família, que não se importa com ela. Enquanto Cara está sentada na sala, seu sequestrador olha para um baú próximo e fica particularmente irritado quando vê Cara olhando.
Ele então a leva para o quarto e ordena que ela entre no container enquanto ele faz uma ligação. Ela entra, mas tem um ataque de ansiedade, então o homem é forçado a soltá-la enquanto ela fica quieta. Depois de terminar a ligação, ele vem e tira ela da caixa e dá um comprimido para ela acalmar seus nervos. Ele então amarra os pulsos e tornozelos na cama antes de dormir. Pela manhã, Kara acorda cedo e tenta remover suas restrições, o que ela faz e rapidamente destrava a porta da frente bem protegida e corre para fora. Ela para um carro que passava e os homens do lado de fora decidem ajudá-la e leva ela para a delegacia. Ela entra na delegacia e diz seu nome para o oficial e que ela foi sequestrada. O tenente Roland se aproxima e ajuda a tirar as algemas do outro pulso. E pergunta a ela o que aconteceu. Ela relembra os acontecimentos do dia anterior e o que seu sequestrador fez com ela várias vezes. Roland pede que ela forneça um depoimento completo por escrito de tudo o que ela lembra. O tenente então entra em contato com Debra e informa que encontraram sua filha. Roland pergunta a Kara se ela puder ir com eles para tentar lembrar em qual apartamento seu sequestrador estava. Ela concorda. Ela não consegue reconhecer em que prédio ele estava, pois os prédios de apartamentos parecem iguais. O mesmo por toda parte. Os policiais dão a descrição do sequestrador de Kara, um morador nas proximidades, e ele consegue se lembrar de uma pessoa que criava animais e tapava suas janelas com tábuas. Ele dá a eles o número do apartamento e os policiais começam a trabalhar, enquanto trazem Kara de volta para a delegacia. Debra chega no momento em que Kara volta e abraça a filha. Enquanto isso, a polícia invade o apartamento, mas não encontra ninguém lá dentro. Evidências suficientes e correspondência à descrição do relatório de Kara deixa claro que este é o lugar certo. Na delegacia de polícia, Kara identifica o rosto de seu sequestrador depois de receber uma lista de possíveis suspeitos. O nome de seu sequestrador é finalmente revelado como Richard Mark Evonitz. Kara dá tudo as informações que ela conseguiu reunir enquanto esteve lá, incluindo o trabalho de Richard, planos para o fim de semana e seu amor por animais de estimação. Ela também menciona que ele ficou particularmente mal-humorado quando Kara o viu olhando para um baú na sala. Ela sugere que há coisas importantes ali que a polícia precisa verificar. A polícia abre o baú que Kara mencionou e encontra impressões de jornais de outras meninas desaparecidas do passado. Eles logo descobrem que Richard sequestra meninas há anos, usa-os como quer até ficar entediado e depois os afoga em sua banheira e joga fora seus corpos no pântano. Kara se encontra com Jace e Ryan, que se sentem culpados pelo que aconteceu. Mas ela garante que não é culpa deles. A polícia ficará na casa de Kara para sua própria proteção enquanto capturam o predador. Mas Kara não aceita e quer voltar à sua vida normal. Ela diz à mãe que irá para Ryan e que não precisa de proteção. Jace também chega e diz que veio ver se Kara está bem, mas Kara sabe que Jace veio porque quer saber o que aconteceu com ela, então ela conta a ela todos os detalhes. A polícia entrevista os parentes de Richard que não viram ou esteve em contato com ele desde que Kara escapou, mas a irmã de Richard diz que ele provavelmente tentará entrar em contato com um deles em breve. Ao final da entrevista, sua irmã está visualmente chateada e diz que Richard a contatou ontem e deu a Roland o motel onde ele está hospedado. O xerife vai até a casa de Kara e diz que ela deveria voltar para dentro o mais rápido possível. Seu sequestrador ainda está por aí, mas ela diz que a polícia não foi útil quando ela estava sequestrada e que ela fugiu sozinha. O xerife então diz que ela deveria agradecer suas estrelas da sorte, pois Richard é um assassino que sequestrou pelo menos 3 outras garotas e depois os assassinou. Mas Kara diz a ele que ela não sobreviveu por sorte. A polícia verifica o quarto do motel, mas Evonitz escapou às pressas e até deixou algumas de suas roupas para trás. Jim Price, outro xerife, vem conversar com Kara. Ele garante a ela que algumas pessoas podem olhar para ela como uma vítima, mas o que ela realmente é uma sobrevivente. Ele elogia por sendo uma pessoa tão forte e ajudando a capturar um serial killer. Ele também diz a ela com firmeza que eles vão pegar seu sequestrador e quando o fizerem, será por causa de sua bravura. A polícia rastreou uma ligação de Evonitz e identificou sua localização e eles concluem que ele está indo encontrar sua outra irmã e eles fazem arranjos para pegá-lo. Kara sai com Jace para assistir a um jogo na escola, ignorando o apelo de sua mãe para esperar até que pegassem seu sequestrador. A polícia avista Richard e o persegue. Depois de encurralá-lo em um beco, Richard não tem opção a não ser se render. Mas antes disso, ele decide tirar sua própria vida no último momento. Debra dá a notícia para Kara na manhã seguinte, mas Kara está chateada por não ter sido informada ontem à noite. Jim chega e pede desculpas para Kara por quebrar sua confiança e diz que ela deveria ter sido a primeira pessoa a saber. Mas Kara explica que ela está mais brava porque Richard escolheu o caminho covarde e que ela nunca o fará. Obter justiça pelo que aconteceu.
Jin diz a ela que ela é uma heroína e que ele a contrataria o lugar para a força. Ele também diz a ela que Richard sabia que Kara foi seu maior erro. Kara volta para dentro e sua mãe pede desculpas e diz que ela só quer que ela esteja aqui para ela. Kara diz a ela que ela precisa de tempo e que ela vai deixar ela quando ela estiver pronta. Ela sorri e diz que sobreviveu antes do filme chegar ao fim.